E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, dar continuidade aí aos nossos estudos. Para quem não me conhece, sou o professor José Brito, advogado criminalista, tribuno do Tribunal do Júri e fundador do escritório Martins Brito Advocacia Criminal. Nosso site josembrito.com, josembrito.com. Lá você encontra várias informações. Tem também o nosso canal lá no YouTube, Comunidade Júri no Ar, onde nós temos várias e várias informações referente a aulas, processo penal, direito penal e Tribunal do Júri, ok? Hoje nós vamos estar começando um estudo referente ao artigo 4º da Lei 8.137 de 90, que trata lá dos crimes tributários, ordem do consumidor, econômico, enfim, tem um monte de coisa lá para ser avaliada. Hoje nós vamos começar a estudar especificamente o artigo 4º, tá bom? Então, tá aqui, coloquei para vocês, o material vai estar disponível. Qualquer coisa, entra também lá no nosso site, tem o nosso grupo de estudos, tem a nossa comunidade lá. Você pode solicitar também a entrada no nosso grupo via WhatsApp, enfim, tem várias informações, vários meios de você fazer parte da nossa comunidade. Aqui a ideia é estar debatendo, discutindo, trazendo informações para a gente poder fazer um trabalho, um processo penal de forma que a gente possa esclarecer, tirar dúvidas e contribuir para o desenvolvimento da ciência, ok? Então, como eu coloquei aqui para vocês, o artigo 4º da Lei 8.137 de 90, tá? Ele fala para a gente aqui, vou até sumir só um pouquinho aqui, só para vocês verem. Introdução ao artigo 4º da Lei 8.137 de 90. Né? Esse artigo aborda questão de crime de ordem tributária, econômicas e relações de consumo e dá outras providências. Né? É de relevância. As pessoas às vezes não se preocupam muito com os crimes que o consumidor sofre, né? Numa relação de consumo, por exemplo, e que a gente também vai fazer aulas sobre isso, mas lá no Código de Defesa do Consumidor, assim como no Código Tributário, assim como no direito empresarial, nós temos a existência de crimes, ok? Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar. As pessoas até costumam, né, chamar a nomenclatura assim, num termo genérico, global, de direito penal econômico. Tá? Outros falam que o ideal seria não falar direito penal econômico, porque existe, né, a questão lá do estudo especificamente do direito penal econômico. Né? Mas tranquilamente você pode usar esse termo direito penal econômico no sentido de trazer um estudo que engloba direito penal tributário, direito penal do consumidor, direito penal financeiro, direito penal empresarial. Então, tudo isso nós que já somos aí da área, a gente consegue identificar quando alguém fala isso, que nós estamos falando de um ramo específico do direito penal, ok? Então, só para manter você aí posicionado, de repente você está entrando agora no nosso canal, está nos conhecendo, e aí é bom a gente sempre manter o pessoal posicionado, e até porque aqui nós temos advogados, estudantes já avançados, temos estagiários, mas também temos os jovens que estão ingressando agora na faculdade e precisam estar num contexto de igualdade com todo mundo. O objetivo aqui não é ninguém ser mais do que ninguém e nem saber mais do que ninguém. A ideia é nivelar. Então, vamos nos ajudar e ter um pouquinho só de paciência, porque às vezes eu vou precisar, né, descer um degrau no bom sentido
para nivelar todo mundo. Então, quando falamos em direito penal econômico, estamos abraçando todas essas outras áreas que eu acabei de mencionar para vocês, ok? Definição, né, e abrangência do artigo, né? O artigo 4º define as condutas criminosas relacionadas à sonegação fiscal, fraudes em transações comerciais e ilícitos contra os consumidores, tá? Infringindo a livre concorrência e a livre iniciativa. A gente vai estar falando isso bem detalhadamente quando estiver falando de objeto jurídico, objeto material, sujeito ativo, sujeito passivo, enfim. A gente vai ter que avaliar o tipo penal. Por enquanto, nós estamos fazendo uma introdução e eu estou mostrando para vocês aqui a leitura do nosso material que eu preparei para vocês, tá? Abrangência. Sua abrangência, né, se estende tanto ao setor público quanto ao setor privado, englobando empresas, empreendedores individuais e consumidores envolvidos em atividades econômicas, ok? Então a gente sabe que tem pessoas que exercem a atividade econômica de fato e não de direito. Então a gente vai ter que observar isso aí também. Tipos de condutas tipificadas, né? Nós temos aí o abuso de poder econômico. Voltando aqui para vocês, ao artigo 4 da conduta de criminosos relacionadas à sonegação fiscal, fraudes em transações comerciais e ilícitos contra os consumidores, infringência livre, concorrência e por aí vai. Quando eu volto para cá e falo tipos de condutas tipificadas, e logo de cara eu falo abuso de poder econômico, é a conduta recheada com o excesso do uso de poder ou de um direito por parte de alguém em detrimento de outro, visando dominar o mercado, eliminando totalmente ou parcialmente a concorrência. Então, na realidade, aqui, quando a gente fala que o sujeito está sonegando, por exemplo, um imposto e ele consegue, com isso, fazer com que o seu produto, né, tenha um valor muito inferior ao seu concorrente, na realidade, ele também está prejudicando a livre concorrência, que é algo que o mercado deve manter. Todos devem ser livres e estar concorrendo de forma igualitária, em termos de quantidade, em termos de qualidade, enfim. Óbvio que uns vão se sobressair mais do que outros, porque às vezes tem um poder aquisitivo maior, às vezes tem um conhecimento técnico melhor, às vezes tem uma estratégia melhor do que o outro, mas o que não pode é uma parte se beneficiar, tirar proveito de uma conduta ilícita, tal como sonegar imposto, para manter, né, a concorrência longe de si. Então, portanto, ele domina o mercado. E aí ele quebra as outras empresas, porque ele vai gerar um monopólio. Então, isso aqui que a gente está falando especificamente. Ah, Zé Carlos, mas às vezes a gente vê um produto muito barato. Provavelmente, não é uma afirmação, mas muito provavelmente, esse sujeito está lá sonegando, e aí o outro que trabalha, recolhe os impostos, não consegue chegar no nível de preço daquele que está sonegando, e às vezes até quebra. Então você gera uma concorrência desleal, vai acarretar um benefício para aquele que está sonegando no primeiro momento e um prejuízo para aquele que está pagando seus impostos de forma correta. Ok? E aí nossos agentes públicos, o Estado deve estar atento a esse comportamento e por isso tem que punir essas pessoas que fazem isso. Além do que a ausência, né, de se recolher os impostos devidos gera uma série de outros prejuízos que poderá ser secundários para o Estado ou até primários de primeiro momento. Mas preciso que você tenha esse entendimento, porque na realidade, quando a gente está falando isso, a gente está aqui mostrando para você uma introdução de que quando alguém pratica esse crime, tal como sonegar o imposto, né, e ele consegue baixar o valor do seu produto, ele, se você for perceber, vai ter uma série de consequências drásticas, tanto para o concorrente dele, quanto para o Estado e, consequentemente, para a sociedade, porque se o Estado não arrecada, não vai ter uma boa educação, não vai ter segurança, não vai ter saúde. Aí você vai falar, mas mas isso aí é conversa, porque já não funciona mesmo.
pode não funcionar porque eles, de repente, não estão trabalhando de forma correta, eles, o Estado. Mas a gente não pode admitir isso. Então, portanto, a gente tem sim que incentivar que o Estado esteja atento e por isso que é criminalizada essa conduta, ok? Fraudes comerciais, formando acordos, ok? Inclui a prática de ações, né, fraudulentas nas transações comerciais, objetivando o domínio do mercado, eliminando totalmente ou parcialmente a concorrência. Então são duas pessoas, três pessoas de um determinado segmento, têm suas empresas e resolvem combinar um preço. E aí tem lá as suas falcatruas, seus meios, seus modos, suas formas de fazer isso e consegue baixar o preço, né, e fazer com que os seus concorrentes quebrem, tá? Então, ou às vezes tem um produto, né, em que ele de alguma forma traz informações que não são verdadeiras desse produto e quebra o seu concorrente. Então, na realidade, nós estamos falando que da formação de acordos de pessoas, e aí empresas, por exemplo, que por trás dos panos faz lá os seus acordos para derrubar os seus concorrentes. Isso também está embutido dentro dessas condutas, tá? Lesão aos empresários e consumidores refere-se a condutas que prejudicam os empresários e consumidores. Claro, quando você faz essa negação de imposto, por exemplo, ou faz esse acordo de vontade e que você monopoliza o mercado porque você faz uma concorrência desleal, você está atingindo, prejudicando os empresários, porque você faz essas pessoas quebrarem, prejudica os consumidores, porque posteriormente à quebra dessas empresas, quem coloca esse produto no primeiro momento abaixo do mercado, quando ele perceber que ele está monopolizando, o que ele vai fazer? Vai elevar esse valor. E vai elevar esse valor e vai obrigar nós, consumidores, a comprar o produto no valor que ele colocar, porque ele vai estar monopolizando, só ele vai vender, só ele tem o produto e você precisa do produto. É a questão, né, da demanda e da oferta. Mas veja que por trás disso já houve condutas anteriores já com esse objetivo mesmo, tá? Então, quando a gente fala que né, esses tipos, né, esse tipo de condutas tipificadas vão levar lesão aos empresários e consumidores, é exatamente nisso que eu estou mencionando aqui para vocês, tá? Sanções previstas no artigo. Nós temos a pena de reclusão, pena de multa. A pena de reclusão, pena de prisão, né, pode ser aplicada em casos mais graves, envolvendo reincidência ou lesões significativas aos cofres públicos ou consumidores, levando em consideração que por muitas vezes nós podemos ter concurso de crimes e aí a pena vai se aumentar. E a pena de multa pode, né, variar de acordo com a gravidade do crime e o valor sonegado, né, podendo chegar a montantes expressivos. Então, levando em consideração que, né, nós já temos conhecimento, né, do concurso de crimes, tanto material, formal, continuidade delitiva, seja lá o que for, fiquem atentos porque as sanções do artigo 4º a gente vai ver, mas é possível que às vezes nós possamos ter um concurso de crimes aqui, tá legal? Então, fiquem atentos a esses detalhes aí. Bom, já vou estar falando com vocês a respeito do bem jurídico, sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo do tipo penal, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar um café e já estamos retornando, tá ok? Não percam o foco, que tem muita coisa boa para a gente analisar aí. Já retorno.